Olá, boa noite. Boa noite. As brasileiras pagam o preço de uma recuperação mais lenta do mercado de trabalho. 8 em cada 10 mulheres têm contas a pagar. Uma proporção maior do que a dos homens. Nas escolas, aumenta a violência. 7 em cada 10 educadores dizem que os estudantes estão mais agressivos depois do pico da pandemia. A Câmara Municipal do Rio caça o mandato do vereador Gabriel Monteiro, acusado de estupro e assédio moral e sexual. No sul da Bahia, áreas de preservação ambiental estão sendo destruídas por invasões. 2 das duplas sertanejas mais queridas do país comemoram juntas os aniversários de carreira. O Jornal Nacional está começando. O percentual de brasileiros com dívidas em atraso é o maior em 12 anos. E a situação é mais grave para as mulheres. O endividamento tem o rosto da Aline, chefe de família, mãe de uma menina de 6 anos. Eu acabei deixando algumas contas para não deixar faltar o alimento em casa, para minha filha, para minha família. E também tem a cara da Fernanda, casada, 3 filhos. Para não passar necessidade, a gente se endivida para poder ter as coisas em casa. Aí vai pagar uma dívida e quando você termina de pagar essa dívida, você tem que pagar outra. As mulheres são maioria entre os brasileiros endividados. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no mês passado, 80% das consumidoras tinham contas a vencer. Em janeiro, eram 72%. E pior, nem todas conseguiram pagar as dívidas, diz a economista da CNC, Isis Ferreira. A inadimplência também é maior entre o público feminino. Nós temos, por exemplo, 31% de mulheres hoje com algum tipo de dívida ou conta atrasada, enquanto entre o público masculino, essa proporção ela se aproxima de 28%. Isso mostra que, para elas, está mais difícil de fechar todas as contas no mês, de conseguir pagar todas as contas e dívidas dentro de um mês. Na casa da Fernanda, faz tempo que o mês fecha no vermelho. Ela e o marido ficaram desempregados no início da pandemia. Ele arrumou outro emprego, faz 1 ano. Ela ainda não. Um retrato de como se dá a recuperação do mercado de trabalho mais lenta para as mulheres. Sem renda, a Fernanda ainda não conseguiu limpar o próprio nome. Não é só o alimento, né? Porque a gente também precisa de bastante coisa. Então, lá em casa é 3 crianças, então precisa de um chinelo, cortar um cabelo, comprar uma roupa. Então aí a gente vai pegando o cartão emprestado, né? A gente depende do cartão, né? Dos outros. As contas saem dos eixos quando há um desequilíbrio entre o que entra e o que sai no orçamento de casa. No caso das mulheres, a pressão vem dos 2 lados. A pandemia aprofundou as desigualdades, colocou muitas na informalidade e fez a renda cair. Ao mesmo tempo, a inflação é mais cruel com quem ganha menos. O resultado disso é um endividamento crescente, que não é bom para ninguém. A economista do INSPER, Juliana Inhas, explica que dívidas que se arrastam ou sequer são pagas travam a economia. O que faz muitas vezes uma economia como a nossa conseguir crescer e sair de situações como essa atual é o consumo, é a demanda. Então, uma situação em que a gente tem um superendividamento ou muita gente inadimplente é uma situação em que esse consumidor perde uma parte da possibilidade de consumo, ele eventualmente pode estar, de alguma forma, prejudicando produtores e outras pessoas dentro do mercado que cederam aquele crédito e que não vão receber e que, portanto, também não vão consumir. A Aline está sem crédito na praça, mas trabalhando para resolver o problema. Eu tive que usar um cartão de crédito. Liguei hoje mesmo para tentar negociar. Para a gente, nosso nome é tudo, né? Então, o nome tem que estar limpo para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Um número que mostra como o Brasil, em algumas áreas, andou para trás. A vacinação contra a paralisia infantil não atingiu nem 7% do público-alvo. Amanhã é o dia D da campanha. Nesse posto de saúde em Brasília, as vacinas estão paradas na geladeira. A procura está baixa? Está baixa. Está baixa. A gente, nos outros anos, era maior o número de procura, né? Durante a tarde inteira, a Sara foi a única mãe que apareceu para vacinar o filho contra pólio.
O Dom não gostou muito do sabor, mas a mamãe... Não tem alegria maior para os pais, né, do que os nossos filhos imunizados. A campanha, que começou no dia 8, quer vacinar mais de 14 milhões de crianças de 0 a 4 anos. Mas até agora, menos de 750 mil foram vacinadas em todo o país, 6,4%. No Acre, esse percentual é ainda menor, nem 1%. No Pará e em Roraima, menos de 2%. O Brasil está livre da paralisia infantil há mais de 30 anos, mas a baixa procura pela vacina preocupa. O risco da transmissão da poliomielite no Brasil é alto. Por quê? Porque nós temos um aumento da transmissão desse vírus em vários países do mundo e nós temos aí uma queda da cobertura vacinal, permitindo com que haja o contato entre uma pessoa que não está imunizada com o vírus que está circulando. Por isso a importância da mobilização contra a polio amanhã em todo o Brasil. O sábado será o dia D da vacinação, mas a campanha segue até o dia 9 de setembro. A Organização Pan-Americana da Saúde pediu que os países redobrem os esforços para vacinar as crianças e alertou que, se a cobertura não for superior a 95%, a doença pode voltar. A poliomielite, ou paralisia infantil, causada pelo poliovírus, é altamente contagiosa. Pode infectar crianças e adultos pelo contato direto, por objetos, água e alimentos contaminados ou pelas gotículas eliminadas pela tosse ou espirro da pessoa infectada. Em alguns casos, o vírus atinge partes do sistema nervoso e causa paralisia permanente nas pernas ou nos braços. Além da vacina contra a polio, amanhã os postos de saúde vão aplicar todas as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes até os 15 anos. Inclusive a da Covid. A Sâmia já atualizou a carteira de vacinação hoje. Eu acho bom tomar vacina, fico feliz. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos, mesmo sem registro no Brasil. A medida tem caráter temporário. O Ministério declarou que está negociando a compra da vacina e de medicamentos. Profissionais da educação constataram um aumento da violência nas escolas com o retorno das aulas presenciais. Dentro dessa escola de Petrópolis, região serrana do Rio, tinha um grupo que não sabia brincar. Inventaram de fazer perguntas a um aluno da sala e cada vez que ele errava, sofria uma agressão. Ele deu 3 socos. O primeiro foi dentro de sala de aula, o segundo foi no intervalo do recreio e o terceiro foi no ponto de ônibus vindo para casa. O adolescente perdeu um dos testículos e enfrenta uma depressão. Essa professora de São Paulo também conta histórias de violência. Aconteceu que uma criança foi impedida de subir na mesa, que já não é adequado, e ela cuspiu no meu rosto. Então a escola está com um problema social grande, está com um problema emocional grande, colegas adoecendo. Em uma pesquisa com mais de 5.000 entrevistas em todo o país, 7 em cada 10 educadores dizem que a violência aumentou na reabertura das escolas depois do período mais crítico da pandemia e que os alunos estão mais agressivos entre si. O resultado é o mesmo nas redes pública e privada, no centro e na periferia das cidades e em todas as regiões do país. Os educadores sentem que, no tempo de escolas fechadas, uma parte das crianças e dos adolescentes desaprendeu o convívio social. Está mais difícil respeitar regras, ouvir, controlar as emoções. Eles primeiro tiveram que lidar com uma situação de isolamento e agora precisam lidar com a situação de volta ao convívio social. Então, esse momento de volta também é um momento difícil, assim como o momento de se isolar foi difícil. Segundo os educadores ouvidos na pesquisa, a agressividade é consequência de doenças psicológicas, famílias vulneráveis, falta de socialização, falta de ações disciplinares e influência da região onde os alunos moram ou onde está a escola. A solução pode vir dos alunos. Vale a pena? Não. Por que não vale a pena? Porque confusão não leva a nenhum lugar. Essa escola pública da Zona Sul de São Paulo tem uma comissão de mediadores. As crianças aprendem a lidar com as diferenças e a pensar antes de reagir. É fundamental o conflito. Sem o conflito não tem como eu trabalhar uma forma deles conhecerem outras formas de se relacionar.
né, através do respeito. Em Jacareí, no interior paulista, a diretora se fantasia para entrar na sala de aula. Ela quer que as crianças reaprendam a brincar. Nada melhor do que a alegria, a leveza, a descontração para ajudar as nossas crianças a enfrentar as suas emoções, os seus medos, as suas frustrações. Então a gente faz esse resgate da música, da brincadeira, do lúdico e traz para dentro da sala de aula, que automaticamente vai para fora da sala de aula, vai dentro da casa das crianças. Nos Estados Unidos, o ano letivo, que começou em agosto do ano passado e terminou em maio desse ano, teve o maior número de tiroteios em escolas já registrado. O número triplicou em relação ao último ano letivo. Foram 193 incidentes com armas de fogo em escolas americanas. No ano anterior, tinham sido 62. O número desse ano representa um recorde. Até então, o maior número de incidentes com armas em um só ano era 75, desde que a pesquisa da organização Everytown for Gun Safety começou a ser feita. Entram na conta todos os episódios em que ao menos um tiro é disparado dentro da escola. Só no ano passado, 59 pessoas morreram e 138 ficaram feridas em incidentes como o de Uvalde, no Texas, em que o atirador matou 19 crianças e 2 professoras. Só que esses massacres com muitas vítimas que acabam virando notícia são raridade. Apenas 0,7% de todos os incidentes. Na maior parte dos casos, os tiros são disparados contra um número menor de vítimas e muitas vezes após uma briga ou desavença. E ainda tem os acidentes em que a arma disparou sem a criança ou o adolescente querer. O que a pesquisa também descobriu é que em 60% dos casos, o atirador é aluno ou ex-aluno da escola. E de cada 4 incidentes, em 3 deles, as armas são dos pais ou de parentes próximos. Os autores do relatório se dizem contra a proposta levantada várias vezes pelo ex-presidente Donald Trump de treinar e armar professores para que eles ajam em caso de tiroteio. Dizem que ninguém sabe se uma reação poderia resolver ou agravar a situação. Eles recomendam, entretanto, um procedimento que parece o mais básico: dificultar o acesso das crianças a armas de fogo. 4.600.000 crianças nos Estados Unidos vivem em casas onde há uma arma carregada e de acesso fácil. A organização quer leis que determinem que a arma fique longe do alcance das crianças. E também recomenda a prestação de apoio psicológico, porque, na maioria dos casos, o atirador dá sinais de que poderia agir de forma violenta. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou o mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL. A resolução que determina a perda do mandato de Gabriel Monteiro, do PL, saiu no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio hoje. Em uma sessão que durou mais de 6 horas, 48 vereadores entenderam que o ex-policial militar deveria deixar o cargo. 2 se posicionaram contra a cassação. Um deles foi o próprio Gabriel Monteiro. Mulheres que ocupavam as galerias viraram de costas durante a fala dele. E eu venho aqui de cabeça baixa pedir desculpas. Tirar o meu mandato, senhores, é decretar para mim, para minha honra, minha moral, a minha morte. O Conselho de Ética da Câmara considerou que Gabriel Monteiro quebrou o decoro parlamentar ao filmar relações sexuais com uma menor de 15 anos, o que é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é réu por este crime. E também ao expor de maneira vexatória uma pessoa em situação de rua e crianças em vídeos publicados nas redes sociais. Uma parte do material foi revelada pelo Fantástico, em março. E aqui o recado que a gente dá, que há transparência, há sempre ser feita a condução de forma correta e que não existe corporativismo. A Polícia Civil também investiga Gabriel Monteiro por peculato, coação e estupro. Ele ainda é réu por importunação sexual. O agora ex-vereador estava no primeiro mandato aqui na Câmara e foi o terceiro mais votado do Rio. Gabriel Monteiro registrou candidatura a deputado federal nas eleições de outubro. Com a decisão da Câmara, ele fica inelegível, mas uma alteração do Código Eleitoral de 2019, que vai começar a valer este ano, prevê que a inelegibilidade de um candidato precisa ocorrer antes do fim do prazo para o registro de candidatura, que já passou.
É claro que pode ocorrer uma discussão jurídica, talvez ele possa de fato concorrer e, se eleito, assumir. No entanto, ele seria um deputado inelegível. O Tribunal Regional Eleitoral ainda vai julgar uma impugnação apresentada por outro candidato a deputado federal, do PSOL, e analisar se Gabriel Monteiro poderá ou não concorrer nas eleições deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral declarou que ainda vai julgar o caso e que é impedido por lei de se manifestar sobre o assunto. A defesa de Gabriel Monteiro não quis se pronunciar. A seguir, frio e neve no sul do Brasil. A Europa sente os efeitos das mudanças climáticas. O presidente russo Vladimir Putin concordou que técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica inspecionem a maior usina nuclear da Europa, na Ucrânia, na semana que vem. Rússia e Ucrânia trocam acusações. Quem estaria planejando sabotar Zaporíjia? Na usina, controlada pelos russos desde março, funcionários foram orientados a não aparecer para trabalhar nesta sexta. É o que afirma o Departamento de Defesa ucraniano. As autoridades levantaram a suspeita de que a Rússia tentaria desconectar uma parte de Zaporíjia do sistema elétrico da Ucrânia, o que poderia deixar a estrutura mais vulnerável a um acidente nuclear. A Rússia afirma que são as tropas do presidente Zelensky que estão tramando algum tipo de provocação durante a visita do secretário-geral da ONU à Ucrânia. Antônio Guterres já pediu que a usina seja desmilitarizada imediatamente. Nesta semana, houve novas explosões nas proximidades de Zaporíjia. Este professor da University College London, especializado em gerenciamento de riscos, observa com preocupação os ataques. São 6 reatores nucleares no meio de uma zona de guerra. O professor explica que a usina possui uma grande estrutura de concreto em torno dos reatores. A contenção seria capaz de aguentar o impacto de um avião e até mesmo de alguns tipos de mísseis. O maior problema seria o efeito sobre os sistemas auxiliares, como o de resfriamento. Ele lembrou do acidente de Fukushima, no Japão. 11 anos atrás, um terremoto rompeu as diferentes fontes de energia da usina e o superaquecimento dos reatores causou uma tragédia nuclear. O professor afirma que, no caso de Zaporíjia, a estrutura de contenção sobre os reatores foi projetada para evitar vazamento radioativo. Mas, caso isso ocorra, ele acredita que países no sul da Europa devem ser os mais impactados. Diante do aumento das tensões, o presidente francês Emmanuel Macron ligou para o russo Vladimir Putin. Eles concordaram sobre a necessidade de enviar a Zaporíjia representantes da Agência Internacional de Energia Atômica. Putin, segundo a imprensa russa, ainda enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU, se isentando de novo dos ataques na região da usina. Partes da Europa têm sofrido com um clima que alterna ventos fortes e chuvas torrenciais com calor extremo e estiagem. Por alguns meses, a Europa virou um grande sertão. O calor ontem na Sicília chegou aos 43 graus. Os incêndios florestais avançaram até aos arredores da capital, Palermo. A seca levou ao racionamento de água na Itália e no Reino Unido. Depois, as tempestades que provocaram destruição e mortes. Na Toscana, região central da Itália, 2 pessoas morreram. Veneza sofreu com um vento forte na Praça São Marcos. Na França e na Áustria, outras 10 pessoas morreram por causa do clima extremo. Ventos de mais de 220 km por hora invadiram a Córcega, ilha francesa, matando 3 pessoas em terra e 2 no mar. Mas, apesar das chuvas, o continente ainda está muito seco. E os rios acabam revelando surpresas, como o Danúbio, que na Sérvia expôs os cascos de dezenas de navios de guerra alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos deles ainda podem conter munição e representam perigo para quem navega nessas águas. Na Espanha, um efeito colateral inesperado foi provocado pela pior seca do país em décadas e encantou os arqueólogos.
O surgimento de um círculo de pedras pré-histórico em uma represa onde o nível da água caiu muito. Estima-se que o dolmen de Guadalperal, também chamado de Stonehenge espanhol, foi erguido no ano 5000 a.C. e que seria uma grande tumba coletiva. A pior estiagem da Europa em muitos anos é vista pelos cientistas como consequência do aquecimento global. A Itália, pela sua posição geográfica, uma península comprida e estreita no mar Mediterrâneo, é considerada bastante vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. Mais de 20 municípios de Santa Catarina registraram temperaturas negativas nesta sexta-feira. Um caminho congelante. O cincelo, aquele nevoeiro que vira gelo quando toca as superfícies, cobriu de branco tudo que tinha pela frente. O Morro das Torres, em Urupema, ficou com esse visual. Esse veículo virou um camarote de luxo. Dentro da Kombi foi tranquilo. Já tinha visto o cincelo? Assim não, primeira vez. O que tá achando? Emocionante. Não tá até de chorar. O Volney e a Vanessa trouxeram até a cachorra, a Babi. Cara, e ela adora, cara. A gente dá aquela fugidinha do trabalho, vem correndo, curte esse visual de manhã cedo e volta pro trabalho. As baixas temperaturas criaram essas estalactites de gelo aqui no Morro das Torres, ponto mais alto de Urupema. A água que cai do barranco congela, formando esses cristais. Aqui a temperatura chegou a 3 graus abaixo de zero, com sensação térmica de menos 25. A minha mão e o meu rosto. Não tá sentindo? Não. Mas tudo vale a pena. Aham. A expectativa estava mesmo em torno da neve. O que tu quer fazer aqui? Brincar de guerra de bola de neve. Será que vai dar? Acho que sim. É, Rafa, não deu para fazer bola de gelo. A neve caiu em pelo menos 4 cidades catarinenses. A temperatura mais baixa do ano no estado foi registrada em Bom Jardim da Serra, 6,4 graus negativos. Esse pessoal não chegou a ver a neve, mas nem por isso perdeu a chance de fazer festa. E é nesse frio que a coisa acontece aqui na Urupema, gurizada! Com frio assim, a boca nem mexe. Será que vai continuar fazendo tanto frio na região sul? Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. A previsão é sim de frio intenso nesse fim de semana e para grande parte do Brasil. Amanhã em Porto Alegre, mínima de 5 graus e domingo 8. Em Florianópolis, o sábado começa com 6 graus e no dia seguinte com 10. Em Curitiba fica mais gelado e tem possibilidade de gear na próxima madrugada. Esse risco também existe nessa área que passa por Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Foz do Iguaçu, no Paraná e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em Urubici, na Serra Catarinense, onde nevou hoje, já não tem mais essa expectativa, apesar desses menos 4 graus aqui. São Paulo e Belo Horizonte também vão ter dias de baixas temperaturas. Na capital paulista, mínima de 8 graus e máxima só de 13. Em Belo Horizonte, os termômetros param nos 21 graus. Domingo sobem um pouco mais, só que nada de calor nessas duas cidades. No Rio de Janeiro e em Vitória, vai ser preciso reforçar o agasalho de inverno e também deixar o guarda-chuva por perto. O sol não deve aparecer, pode chover a qualquer hora e fica gelado, com máximas de apenas 19 graus no Rio e de 21 em Vitória. E domingo muda pouca coisa. Já no Centro-Oeste, os próximos dias vão ter tempo firme, o que dificulta a recuperação das áreas que têm seca grave ou extrema. Na região, a estiagem só não está pior do que aqui, olha, no Triângulo Mineiro e também no norte do estado de São Paulo, segundo a Agência Nacional de Águas. Ela também monitora o Rio Paraguai, em Ladário, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. E como tem chovido pouco, o nível do rio está em 2 metros, abaixo da média histórica de agosto, que é de algo em torno dos 3 metros. Nos próximos dias, além do ar seco, também vai ter frio em Campo Grande. Em Cuiabá, temperaturas baixas no sábado, mas domingo já volta a fazer calor. E em Porto Velho e em Rio Branco, amanhece frio amanhã, mas à tarde, como o sol aparece, os termômetros conseguem subir. Fica ensolarado também do sul do Amazonas até o interior do Nordeste. E nessas duas regiões, onde o mapa está verde, pode chover. É pouca chuva em Manaus e no Recife e um pouco mais em Belém, em Aracaju
e em Salvador. E já antecipando o domingo, vai chover mais ainda nas capitais sergipana e baiana. Renata e Bonner, até segunda. Tá dado o recado, Eliana. Obrigado. O Globo Repórter de hoje vai mostrar a vegetação surpreendente de uma região do Nordeste. A seguir, uma série especial do G1 sobre o que é fato ou fake nas eleições. Áreas de preservação ambiental estão sendo destruídas por invasões no sul da Bahia. A CBF anunciou os adversários dos 2 últimos amistosos da seleção masculina antes da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar as seleções africanas de Gana e da Tunísia nos dias 23 e 27 de setembro. O São Paulo eliminou o América Mineiro e conquistou a última vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Festa paulista em BH. Com 1 a menos, o São Paulo empatou com o América Mineiro em 2-2. Gols de Luciano para o São Paulo e de Wellington Paulista e Everaldo para o América. Foi o último classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã e o São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi. Os jogos da volta serão no dia 14 de setembro. Antes desses compromissos pela Copa do Brasil, tem Brasileirão. A família Oliveira está feliz com a liderança do campeonato? Espera aí, volta a imagem. E esse aí? É o sobrinho do dono da casa, visitante provocador. Hoje tem gol do Gabigol. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo cresceu com as conquistas recentes de cada clube. Desde 2015, Palmeiras e Flamengo ganharam 9 títulos cada. E o jogão de domingo? Líder e vice-líder vão se encontrar aqui em São Paulo. O Palmeiras tem a chance de aumentar ainda mais a vantagem na ponta. O Flamengo pode diminuir essa distância. E a partida vai colocar à prova os resultados das duas equipes nas últimas rodadas. E até nisso é difícil apontar um favorito. Em casa, o time de Abel Ferreira não perde há 6 jogos. Andar com a camisa do Palmeiras já é vitória. Já o Flamengo ganhou as 4 últimas partidas como visitante. Aqui é meu salão de festas e quando a gente assiste junto, o Flamengo não perde jogo. A gente está no brasileiro, num processo de recuperação, então não podemos mais errar e conseguir os resultados que a gente vem tendo. A gente já treinou bem essa semana para encarar esse jogo aí. Sem dúvida, é um grande jogo, todo mundo está esperando. Vai ser um domingo de arquibancadas cheias e este sofá dividido. Cada um no seu canto, mas só durante o jogo. Aí a família se une novamente. E é só festa? Aí é só festa. De quem? Do Palmeiras. Áreas de preservação ambiental estão sendo destruídas por invasões no sul da Bahia. As belas praias de Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, são um dos principais destinos turísticos do Nordeste. Essa região também guarda um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do país. Mais de 2 anos para cá, o distrito de Trancoso tem sido alvo de uma sucessão de invasões de terras. Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Porto Seguro monitora 3 grandes propriedades particulares que foram ocupadas de forma irregular. Uma delas, o Mirante Rio Verde, com 112 hectares, fica dentro de uma área de preservação ambiental à beira-mar, a APA Caraíva Trancoso. É a área de maior impacto, é que traz maior sentimento por parte da sociedade de Trancoso. Ela está a poucos metros da praia, então tem um impacto urbanístico e turístico muito grande e tem um impacto ambiental difícil até de mensurar. A área foi a primeira a ser ocupada, em 2020, por pessoas do movimento de resistência camponesa, que atua em várias regiões do estado. Hoje, segundo o movimento, 500 famílias vivem no Mirante Rio Verde. Esta área de preservação ambiental foi criada pelo governo do estado em 1993. A lei de zoneamento permite algumas atividades agrícolas, turísticas e urbanização, mas em locais pré-determinados, com autorização dos gestores da APA e com o menor impacto ambiental possível. Em algumas situações, a legislação exige que 95% da cobertura vegetal sejam mantidos em pé. Encontramos árvores cortadas e toras de madeira empilhadas para a construção de cercas e casas de taipa. O movimento quer legalizar as invasões. O objetivo é dar a essas pessoas o principal, que é o direito de acesso à propriedade da terra, que é garantia legal pela Constituição,
né, que é dar a todos a oportunidade de ter acesso à propriedade da terra, desde que essa pessoa também cumpra a função social. Mas o secretário de Desenvolvimento Urbano diz que somente uma parte pequena dos invasores é de pessoas em situação de necessidade. Não há presença de camponeses de forma alguma. Você tem algumas famílias, algo em torno de 10% de hipossuficientes, pessoas que precisam realmente daquele local ou de um outro local para morar, mas 90% são, infelizmente, empresários e grileiros de terra e pessoas com visão apenas de se aproveitar da situação para ganho financeiro. Outras 2 propriedades, com cerca de 2.800 famílias, também foram invadidas em Trancoso. Na maior delas, centenas de barracos de lona têm o número do cadastro de cada família. A fazenda está em área de preservação ambiental e boa parte da vegetação já foi derrubada. As invasões em Trancoso foram parar na justiça. Os proprietários dos terrenos pedem reintegração de posse. É o caso do Mirante Rio Verde, que desde o ano passado está em uma disputa judicial. A Justiça chegou a conceder liminar de reintegração, mas em seguida, a desembargadora Carmen Lúcia Santos Pinheiro, do Tribunal de Justiça da Bahia, se considerou suspeita. O processo foi redistribuído para o desembargador José Jorge Barreto da Silva, que semana passada também se considerou suspeito. Esta semana o processo foi redistribuído e outras 2 desembargadoras também se declararam suspeitas, Marielza Maués e Thelma Laura. A defesa do dono da área espera que o tribunal agora determine a reintegração. A invasão da Fazenda Rio Verde, ela é a pior de todas, porque por conta da negativa de prestação jurisdicional, outras propriedades foram invadidas por este mesmo grupo. A partir do momento que o Poder Judiciário não se manifesta, aqueles que são os malfeitores interessados nas invasões se sentem legitimados para promover novas invasões, crimes ambientais. Nós temos aqui a Mata Atlântica, né, sendo suprimida. O estopim de tudo isso foi a invasão do Mirante do Rio Verde. Ela aconteceu há uns 2 anos atrás e pela demora do Judiciário em dar uma resposta, até hoje acho que não tem uma ação de reintegração, essa permissividade estimulou muito a presença desses grupos invasores organizados que vêm de outra cidade. O comando da Polícia Militar na região diz que não pode agir sem autorização da Justiça. A Polícia Militar não é parte do processo. Ela cumpre exatamente o que vier da Justiça. A ordem para fazer a reintegração, a gente vai reintegrar. A polícia só age quando essa ordem judicial vier endereçada ao comando da unidade para que a gente possa cumprir. E quando estiver na Justiça, para nós será como se ela não existisse. Quem nasceu e vive em Trancoso se preocupa com a degradação da região. A questão mesmo do Rio Verde, que era um dos rios, que era um cartão postal aqui, as pessoas vinham, usavam muito, hoje é um rio poluído devido a toda essa questão desse povoamento ali em cima. O Tribunal de Justiça da Bahia declarou que vai fazer uma nova distribuição do processo para tomada de decisão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para indiciar o presidente Jair Bolsonaro por incitação ao crime, por ter associado a vacina contra a Covid com o risco de contrair AIDS. Segundo a PF, ao disseminar de forma voluntária e consciente essa mentira nas redes sociais, Bolsonaro incentivou o descumprimento de normas sanitárias estabelecidas pelo próprio governo. O portal de notícias G1 começa esta semana uma série especial sobre o que é fato ou fake nas eleições desse ano. A Clara Velasco, do G1, está lá em São Paulo, vai falar com a gente. Oi, Clara, boa noite. O que você destaca aí dessa verificação do G1? Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Pois é, infelizmente sempre circula muita mentira durante as campanhas eleitorais. São mensagens falsas sobre políticos, partidos e o processo eleitoral em si. Um dos principais alvos dessas mentiras durante as eleições são as urnas eletrônicas. Inclusive, a nossa equipe do Fato ou Fake acabou de publicar uma reportagem desmentindo mais um desses boatos sobre as urnas. Circula nas redes sociais um vídeo em que uma mulher afirma que as urnas têm vulnerabilidades e não podem ser auditadas, ou seja, não podem ser testadas para garantir que são seguras.
As legendas afirmam que essa mulher é funcionária do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Mas isso é mentira. O próprio TSE afirma que essa mulher nunca teve vínculos com o tribunal. Além disso, o sistema eleitoral brasileiro tem um elevado padrão de segurança e diversas etapas de auditoria e de fiscalização que acontecem antes, durante e após as eleições. Tudo isso para garantir o funcionamento seguro das urnas e dos sistemas de votação. Na nossa reportagem do Fato ou Fake, nós detalhamos esse cronograma de fiscalizações das urnas eletrônicas. Além disso, como circulam tantas mentiras, não só sobre as urnas, mas também sobre os partidos e os candidatos, a equipe do Fato ou Fake publicou uma reportagem especial de vídeos sobre eleições e fake news. Nós damos detalhes sobre as consequências de publicar essas mensagens, já que o uso de dados falsos e de desinformação pode levar um político a responder por crime eleitoral e até a perder o mandato. Também damos dicas de como checar uma mensagem que você recebeu durante as eleições para saber se ela é verdadeira ou não. São técnicas comprovadas por especialistas e também utilizadas no nosso dia a dia pela equipe do Fato ou Fake. Vamos ver agora algumas dessas dicas. Nossa primeira dica é básica e pode até parecer meio óbvia, mas não é. Leia o conteúdo inteiro e preste atenção aos detalhes. As frases são muito exageradas? Elas fazem sentido? Tem muito erro de português? Ligar o desconfiômetro é o primeiro passo para você se proteger contra essas mentiras. É claro que é importante desconfiar, de mensagens com linguagem exagerada, linguagem sensacionalista, com erros gramaticais, que vem acompanhada de jargões, como urgente, pedidos de compartilhamento, esse conjunto de coisas, que são muito recorrentes em fake news. Tá, aí você leu a mensagem inteira e ainda ficou em dúvida. E aí? E aí que a gente chega na nossa dica número 2. Faça uma busca. É aquela velha história. Se a notícia bombástica que você recebeu nas redes sociais não está em sites e fontes de informação confiáveis, como G1, desconfie, pois é bem provável que isso seja mentira. Todas as dicas e todos os detalhes da nossa série especial sobre eleições e fake news estão no G1. Tudo para você ficar bem preparado para acompanhar essas eleições com muitos fatos e nada de fakes. Bonner, Renata. Obrigada, Clara. Trabalho importante, especialmente nesse momento de eleição. Boa noite para você. A seguir, o dia de campanha de candidatos à presidência. As décadas de sucessos de Chitãozinho e Chororó. Uma pesquisa do Datafolha revelou que o apoio dos brasileiros à democracia voltou ao nível mais elevado, enquanto a defesa da ditadura é a menor da história. Em dezembro de 2019, 62% afirmaram que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. Em junho de 2020, 75%. Em setembro do ano passado, 70%. Agora, o apoio à democracia retornou aos 75%, o nível mais alto desde que o Datafolha começou a fazer a pesquisa em 1989. Na primeira pesquisa, 22% afirmaram que tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura. Em 2020, a parcela caiu para 12%. No ano passado, foi de 17% e agora voltou aos 12%. Em 2019, 12% disseram que, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático. Em 2020, 10%. No ano passado, 9%. Agora, 7%, o menor índice da história. O ministro Carlos Orbach, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou suspender o repasse de recursos públicos para a campanha de Roberto Jefferson, do PTB, à presidência da República. O Ministério Público Eleitoral entende que Jefferson está inelegível até dezembro de 2023 por causa da condenação no julgamento do Mensalão. A pena criminal dele foi perdoada, mas, segundo o MP, continuam valendo os efeitos secundários, como a perda dos direitos políticos. A suspensão dos repasses vale até o TSE decidir se valida ou não a candidatura de Roberto Jefferson. O prazo termina no dia 12 de setembro. Jefferson está em prisão domiciliar, investigado no inquérito que apura a organização de milícias digitais.
O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, fez campanha hoje nos estados do Rio e de São Paulo. O primeiro compromisso de campanha de Ciro Gomes foi em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O candidato do PDT visitou a antiga fábrica da Companhia Brasileira de Material Ferroviário. Nesta área, hoje operam empresas que produzem equipamentos ferroviários. Ele afirmou que, se eleito, vai criar novos complexos industriais no país e investir em ferrovias para escoar a produção. Logo depois, Ciro Gomes veio para o Rio. No início da noite, ele inaugurou um comitê do partido na zona norte da cidade. Ciro Gomes estava acompanhado por Ana Paula Matos, a vice na chapa. O candidato reforçou o compromisso de gerar 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos de governo. Retomar 14 mil obras paradas, que já estão licitadas, já estão licenciadas, e os recursos para isso já estão indicados também no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Obras públicas paradas e um massivo programa de urbanização de favelas, drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, saneamento básico responderão a esses 5 milhões de empregos. Simone Tebet, do MDB, participou de eventos no ABC Paulista. Pela manhã, Simone Tebet caminhou pelas ruas de Diadema. Visitou o comércio e discursou para apoiadores. Na hora do almoço, a candidata se reuniu com políticos num restaurante em Santo André. Depois, percorreu o calçadão no centro da cidade e visitou as oficinas do Fundo Social de Solidariedade. A candidata do MDB à presidência da República disse que escolheu o ABC Paulista para falar de uma de suas prioridades, que é a criação de empregos no país. Simone Tebet diz que isso depende de uma reforma tributária que ela promete fazer se for eleita. A reforma tributária, que vai desburocratizar, que vai simplificar, que vai tirar imposto da pessoa jurídica, que vai aumentar a produtividade e a competitividade do setor empresarial. Com isso, ele abre mais portas, ele contrata mais gente e nós garantimos os empregos diretos e indiretos que hoje estão faltando para as pessoas. O ex-presidente Lula, candidato à presidência pelo PT, passou o dia em São Paulo. Depois de gravar programa eleitoral pela manhã, Lula se reuniu à tarde com o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, do PSB. O encontro foi no escritório político da campanha, na zona oeste de São Paulo. Numa entrevista coletiva, Lula falou sobre a necessidade de reaquecer a economia para gerar emprego e renda e sobre políticas de combate à desigualdade social. O candidato disse que, se eleito, quer recriar e ampliar o programa Bolsa Família, no valor de R$ 600 por mês. Lula destacou que o Bolsa Família tem caráter perene. Essa é uma coisa muito importante porque isso diminui a evasão escolar, isso diminui a mortalidade infantil, a desnutrição e dá seriedade ao programa. E nós vamos tentar estender com a mesma seriedade do Bolsa Família que perdurou durante 18 anos, nós vamos restabelecer esse novo Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, esteve em Belo Horizonte. Jair Bolsonaro chegou a Belo Horizonte no início da tarde no avião presidencial. Do aeroporto da Pampulha, seguiu para o Palácio das Artes, onde aconteceu a cerimônia de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Um grupo de apoiadores esperava por ele do lado de fora do prédio. Jair Bolsonaro acompanhou a posse dos 18 desembargadores do novo tribunal com sede em Belo Horizonte. Ele destacou a importância de uma justiça célere. Fazer justiça não apenas com Minas Gerais, mas com toda a população brasileira que passará a ter celeridade em seus processos. Temos muita gente ao nosso lado, em todos os poderes, para nos ajudar a fazer um Brasil melhor para todos nós. Bolsonaro deixou o Palácio das Artes antes do fim do evento e seguiu para São José dos Campos, em São Paulo. Um show que começa daqui a pouquinho no Rio de Janeiro marca a soma de 8 décadas de sucessos de 2 duplas da música sertaneja. O gosto pelos palcos é o mesmo do início da carreira. Vozes que o Brasil aprendeu a amar. Em Chororó comemoram bodas de ouro ao lado de outra dupla querida de irmãos, Zezé de Camargo e Luciano, que cantam juntos há 30 anos.
duplas somam juntas 80 anos de trajetória. Aqui nessa casa de espetáculos da Zona Oeste do Rio, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano celebram uma noite histórica. Vão relembrar sucessos que há décadas embalam diferentes gerações. Atrás da outra, então imagina, né? São 80 anos de música, juntando as duas duplas, né? Tem muito sucesso, graças a Deus. Eu acho que é uma consagração, um momento muito especial. A gente não percebe, o tempo passa. Eu me lembro do Zezé, quando ele ia nos hotéis atrás da gente para mostrar música como compositor. Aí nós passamos a ter uma amizade e ele frequentava muito a minha casa. Rola uma foto nossa na internet, vocês vão ver. Acho que era antes do Zezé e Luciano, né? A gente de sunguinho assim, né? É, coisa mais linda. A moda de viola, que fala de amor, criou raízes também nas grandes cidades e passou a fazer parte da memória do brasileiro. Foi a música nacional mais tocada em 1991. Zezé escreveu a letra depois de ouvir Negue, de Maria Bethânia, de quem é fã. Negue. Não vou negar que sou louco. Amor foi uma resposta à música Negue, da Maria Bethânia, ou não? Na verdade foi uma inspiração. Se você juntar as duas músicas, as duas letras, a impressão que dá é como se falou. Nunca tinha pensado nesse sentido. É uma resposta. Tem mais de 54 regravações. Foi regravado em russo, né? Em espanhol por sambista, por rock. E de qual composição eles mais gostam? Música é igual filho, né? A gente gosta, a gente ama igual, né? Todos. A gente tem No Dia Que Eu Saí de Casa, que ao ouvido das pessoas é tão importante quanto é o amor. Sim, que foi trilha principal, tema principal do filme Dois Filhos de Francisco. Os quatro citam o primeiro show Amigos como um momento inesquecível da carreira com os parceiros dessa noite. O especial da Globo, que a gente, num dia tinha 110 mil pessoas e no outro tinha 90 mil pessoas. A gente conseguiu em 2 dias 200 mil pessoas assistindo o Amigos. Era um palco gigante, cheio de máquinas, e nós subimos no ponto mais alto lá, e de lá a gente viu aquela multidão de 110 mil pessoas cantando Evidências num volume alto. Especial Amigos. Esse momento eu nunca mais esqueci. As pessoas sentem hoje cantando Evidência, nós sentimos quando cantamos no estúdio. Foi um negócio assim fenomenal. Mas o primeiro grande sucesso foi outro. Fio de Cabelo foi a música mais importante para a gente, da nossa grande virada. Foi quando a gente começou a fazer sucesso, fazer shows grandes. A turnê 80, a festa, ainda vai rodar por 21 cidades brasileiras. Mais do que a celebração de tanto sucesso, um presente inesquecível para os fãs. Muita música romântica, porque nós nascemos para isso, para cantar o amor. Para resumir esse projeto junto com o Zezé de Camargo e Luciano, eu diria que é o amor em evidências. Adorei. Vou falar o que mais? Parabéns para as duplas. O Jornal da Globo é depois de sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando para te avisar que hoje tem Náutico e Vila Nova pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas notícias da equipe do Náutico e também as últimas informações da equipe do Vila Nova. O Náutico, que foi derrotado na rodada passada e atualmente ocupa a zona de rebaixamento, precisa da vitória para poder começar a pensar a sair do Z4. Já o Vila Nova, que vem de 4 empates consecutivos e tem apenas 2 vitórias em todo o campeonato, precisa muito vencer para poder escapar da queda para a Série C. Então, se você é torcedor do Náutico
Como torcedor do Vila Nova, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque Náutico e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, nos aflitos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, um confronto direto na luta contra o rebaixamento, uma vez que as duas equipes estão empatadas com 21 pontos e ocupam as duas últimas posições na tabela de classificação. O Náutico busca mais uma reabilitação após ser derrotado no último sábado pelo Guarani, jogando lá em Campinas. No entanto, a última vez que atuou, com o apoio da torcida, o time bateu o CRB, na única vitória até aqui do técnico Elano, no comando da equipe. Na classificação, o time pernambucano leva vantagem no número de vitórias. Já o Vila Nova vem de 4 empates consecutivos, o último deles contra o Londrina, há uma semana. O Tigre é lanterna, por ter apenas 2 vitórias contra 5 do rival pernambucano. E uma dessas vitórias foi justamente contra o Náutico no primeiro turno. Pelo lado aí do Náutico, o treinador alvirrubro promoverá mudanças em relação ao time que enfrentou o Guarani no último sábado. A principal delas é o retorno do meia Jean Carlos, que ficou de fora das 2 últimas partidas, contra o CRB por estar cumprindo suspensão e diante do Bugre por opção. Outra mudança importante é no gol, uma vez que o goleiro Lucas Perry se transferiu para o Botafogo. Assim, o prata da casa Bruno, campeão pernambucano de 2018 pelo próprio Náutico, tem uma nova chance de se firmar como titular. Para completar, o atacante Pedro Vitor, que cumpriu suspensão na última rodada, é outro que volta a ficar à disposição. Por outro lado, o Elano não contará com o volante Richard Franco e com o atacante Geovânio, ambos vetados pelo departamento médico por conta de lesões musculares na coxa. Então, a provável escalação do Náutico hoje deve ter o Bruno Bispo, Wellington, Maurício, Júnior Tavares e Adilson, Jobson, Jean Carlos, Souza, Chiesa e Pedro Vitor. Já pelo lado do Vila Nova, com reforços que chegaram no último dia da janela de transferência, o Vila tem mais opções à disposição. O zagueiro Jordan e os atacantes Hugo Cabral e Dentinho. No entanto, apenas Hugo deve ser titular. Ele é o provável substituto de Pablo Diego, que foi para o Avaí. Caio Nunes e Matheus Souza correm por fora. No meio de campo, Wagner está cotado para entrar no lugar de Mateuzinho. Portanto, a provável escalação hoje então do Vila Nova deve ter o Tony, Alisson Cassiano, Rafael Donato, William Formiga e Alex Silva, Ralf, Arthur Rezende, Souza e Wagner, mais à frente Hugo Cabral e Neto Pessoa. A partida de hoje ela vai ser apitada pelo Jean-Pierre Gonçalves Lima. Vai contar também com o assistente 1, que vai ser o Jorge Eduardo Bernardi. O assistente 2 vai ser o Lúcio Bendes Dorflor. E na arbitragem de vídeo teremos o Rodrigo Nunes de Sá. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.